rock surgiu em um caldeirão de ritmos: jazz, blues, clássico e até gospel. Juntando referências desses estilos com experimentação, ele se transformou não só em um novo tipo de música, mas também em um movimento de transgressão e contracultura. Essa relação do rock com a transgressão, né, ela pode ser vista até antes da contracultura, né? Quando a gente vai lá na década de 50, vê o jeito que os jovens se portavam, dançavam, iam para os bailes, né, socializar entre eles, aquilo ali já tinha um elemento de transgressão que poderia ser reconhecido e ao longo do tempo ele também foi sendo preservado. Lógico que essa preservação não significa que essa ideia de transgressão vai ser sempre a mesma e nem que essa importância, né, da transgressão dentro do rock, ela seja um elemento que se mantém de uma mesma forma. Então, os elementos que relacionam o rock com a transgressão na década de 50 são uns, na década de 60 são outros, e aí a gente vai seguindo ao longo do tempo. Hoje em dia também a gente consegue relacionar, né, o rock com essa questão dessa atitude transgressora, com essa atitude questionadora também. E inclusive é possível a gente perceber que isso é mais forte ou menos forte em determinados subgêneros que marcam a história do rock. A gente poderia falar, por exemplo, do hardcore, né? A gente poderia falar do hardcore como um gênero onde a questão do engajamento político e da transgressão é muito forte. A gente poderia falar em algumas vertentes do heavy metal também, do punk, né? Onde a gente consegue perceber de fato essa relação, né? No indie também, o próprio grunge, são alguns outros subgêneros que têm essa marca bastante evidente, né? Que é aquela coisa, ninguém precisa contar pra gente que a transgressão tá lá. É só escutar o primeiro acorde que a gente fala, opa, alguém tá querendo provocar alguém, né? Esses subgêneros também demonstram que há uma proximidade do rock and roll com o mercado, né? E o mercado vai ter grande interesse nesse processo de ramificação, porque quando você tem um tipo de música que tem um projeto estético específico, uma temática específica, você cada vez mais consegue determinar quem que vai consumir, como que as bandas vão se portar e como que toda essa cadeia de consumo e produção de arte vai funcionar então. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo que essa aproximação com o mercado traz a questão da subdivisão em diferentes gêneros, principalmente a partir da década de 70, e que vai dar uma sobrevida muito forte ao rock, né? A gente vai ver que ele vai atravessar a década de 70 com o fenômeno dos grandes festivais, né? E aí, a partir de então, a gente vai perceber que ele vai ser uma espécie de menina dos olhos dessa indústria fonográfica, né? Seja com a vendagem de discos, né, que é muito expressiva, seja com a realização de grandes festivais, né, que vão demonstrar efetivamente que da década de 50 até hoje, esse gênero realmente vai ter uma relevância muito grande para a cultura popular do nosso mundo contemporâneo. Mas ao longo de quase 100 anos, a transgressão e a experimentação do rock foram perdendo força. E alguns até já decretaram que o ritmo está morto e enterrado. A gente tem vários indícios que demonstram que esse protagonismo do rock ele vai diminuindo ao longo do tempo, né? Se a gente for pegar lá as listas dos discos mais vendidos, das canções mais executadas nas rádios, é perceptível que com o passar do tempo, essas bandas de rock elas não vão ter esse mesmo protagonismo de tempos atrás, né? Isso se dá, por um lado, pelos próprios interesses e o poder de controle que ainda os meios de comunicação têm em propagandear ou legitimar mais outros gêneros do que outros, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que a perda dessa força tem a ver também com um processo de diminuição desse experimentalismo que a gente vê tão forte ali na década de 60, tão forte na década de 70 também, né? A diminuição dessa postura mais experimental, mais ousada na hora de fazer a música, ela vai fazendo com que o gênero fique cada vez mais datado, tenha uma relação cada vez mais forte com as gerações mais velhas e menos capacidade de diálogo com os mais jovens. E isso a gente pode perceber também quando a gente olha os festivais que tem por aí, né? Existem bandas de rock sendo protagonistas nesses festivais? Sim.
Mas quando a gente vai ver os headliners, principalmente, né, são bandas que geralmente têm mais de 10, 15, 20 anos de estrada. E aí a gente para perguntar, mas e as bandas mais novas, né? As bandas que estão aí há menos de 10 anos, há menos de 5 anos. Por que elas não estão alcançando esse mesmo espaço e até mesmo tomando o lugar dessas bandas mais clássicas que a gente geralmente relaciona com o rock and roll, né? Então eu acho que é uma espécie de movimento que se dá em duas frentes, né? Uma em relação à diversificação e o interesse da indústria fonográfica por outros gêneros e, ao mesmo tempo, um problema ligado a uma renovação estética do rock que vai fazendo com que o interesse do público também perca força ao longo desse tempo. Mas não adianta nada a gente ficar aqui falando do rock, né? Que tal você conferir um pouquinho de experimentação do rock atual? Zarpou do cais, foi esses dias pra trás, partiu e não volta mais, foi lá pra Minas Gerais, pra usina de marimbondo, bordo de tubarão, na terra do rei Mazombo tem quilombo, sesmarias e cafezais. Tem mangues e coqueirais, tem pampas, serras e mais, cerrados e pantanais, tem Iguaçu e a Foz, das sagrados bandeirantes, nunca mais se ouviu falar. Poemas cantados em língua geral, foi tudo enterrado vivo na ilha do Bananal. Cocaris e alcazistas são cinzas do carnaval, são a voz de um povo ancestral alheio a futebol. Embora em pleno Brasil, a terra do rei Mazombo, na tumba do rei Mazombo tem macumba, macaxeira e alfenis. Nas terras tupiniquins eu só não fui curumim porque eu nasci assim, mas sou em pleno Goiás. Para fazer música, é preciso de instrumentos. No rock, os principais geralmente são a bateria, o baixo e a guitarra. E essa última é uma filha eletrizada do violão e surgiu por volta dos anos 30 para dar mais potência aos instrumentos de corda. Muitos artistas dos palcos escolhem instrumentos como violões e guitarras feitos de maneira artesanal por outros artistas que dificilmente aparecem.
Eles se chamam luthiers. Em 1979 ou 80 eu comecei a tocar violão. E após o violão, sempre o próximo passo é querer tocar a guitarra. E eu queria muito ter uma guitarra, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma guitarra. Naquela época o acesso era muito mais complicado que hoje. Hoje você tem um e-commerce, você compra pela internet, chega na sua porta, né? Então eu fui pesquisar do que era feita a guitarra. E eu descobri que a guitarra era feita de madeira. Eu achava que era de plástico. Mas enquanto eu descobri que a guitarra era feita de madeira, eu fui atrás de comprar um pedaço de madeira, eu falei, vou fazer minha própria guitarra. E fui na marcenaria, pedi pro rapaz, liga a máquina, deixa eu cortar essa madeira aqui. Então o sonho começou aí, eu comecei a fazer umas guitarras. E no começo as guitarras não afinavam, não tinha tocabilidade nenhuma, não tinha nenhuma técnica, né? Era mais paixão do que qualquer outra coisa. E com o passar dos anos, né, eu não desisti, continuei produzindo algumas guitarras, fazendo outra, fazendo mais outra, até que um dia uma guitarra ficou parecida com a guitarra, e ela afinou e tocou. Eu falei, cara, isso aqui foi maravilhoso. E a partir dali, eu dediquei a minha vida inteira, né, a esse instrumento maravilhoso aí que encanta tantas gerações aí do rock. Meu pai trabalhava com madeira, né, e um dia ele comprou um violão de um luthier, e eu olhei aquele violão, vi, achei curioso já, um trabalho de madeira, eu nunca tinha visto, assim, que a gente pensava que os violões eram feitos na indústria, em fábrica, né? Então me despertou a curiosidade e eu resolvi fazer. Perguntei para meu pai como era feito lá, né, com esse senhor que fabricava esses instrumentos. Ele me explicou direitinho que tinha uma forma e colocava no molde e tal. Ele me explicou e eu fiz um primeiro instrumento. Esse primeiro instrumento acabou ficando comigo, está comigo até hoje. Tá meio velhinho já são mais de 20 anos, né? E um colega viu e pediu para fazer uma viola. Eu fiz uma primeira viola, ainda não estava muito boa ainda. Essa primeira viola acabou abrindo as portas para a loteria. O músico, ele em contato com o luthier, ele pode pedir tudo o que ele mais gosta, porque basicamente as guitarras têm características diferentes. A madeira e modelo ele influencia muito no som. E aí tem músicos que gostam de ter um pouco de hibridismo, assim, de ter um pouco daquele som, mas ter outra característica também. E com o contato com o luthier, você consegue pedir, né, solicitar que esse instrumento ele seja mais a sua cara. Além da tocabilidade, né, você vai sempre pedir para que seja um instrumento mais confortável. Você pode chegar e solicitar o instrumento do jeito que fica mais gostoso para você tocar, mais específico. Já o instrumento de fábrica, ele tem aquelas características e tem aquelas especificações, né, do instrumento. Na indústria, o funcionário é treinado para fazer uma determinada função. Por exemplo, colar uma pecinha, né? Ele vai ser treinado para colar essa peça. E ele não vai entender por que ou para que, qual a função dessa peça. Então ele faz aquilo como um robô. Já o luthier não, ele quer entender qual a função dessa peça, como ela funciona no instrumento, e por isso o instrumento do luthier é um pouco mais caro e também, claro, os instrumentos de bons luthiers são bem melhores do que um instrumento industrial. Uma indústria ela faz aí de 200 a 500 guitarras em um dia, né? Ela tem metas, é tudo feito mais rápido, por máquinas, né? Quase não tem aquele olhar clínico da mão humana ali no trabalho ali. Agora o instrumento feito, custom shop, né? Um instrumento de boutique que a gente chama, a gente tem uma dedicação maior do master build, né, que a gente chama, que é um luthier mestre na construção, em todas as etapas dedicando o seu tempo, tendo um olhar clínico para cada etapa, para cada detalhe. E isso é um grande diferencial do instrumento feito artesanal, feito à mão, para um instrumento em série. E a gente começa selecionando, por exemplo, o tampo. A gente tem que unir essas duas peças, né? Elas são coladas, né? Elas vão ser coladas. Depois a gente vai definir o tamanho do instrumento, qual o modelo, e aí a gente vai riscar e vai ser feito o corte, né, desse tamanho, né?
Depois dessa parte do tampo, né, a gente parte também para fazer a parte do fundo. E é feito o mesmo processo do tampo. É colado as duas partes, né? É feito o corte e aí também é feito a colagem de uma estrutura que é diferente do tampo. É uma estrutura para ficar mais rígida, né? A gente vai partir para dobrar essas peças, que são as laterais. Essa lateral é colocada numa forma, né? Essa forma aqui. A gente vai colocar os reforços internos da lateral também. Por exemplo, aqui o tróculo ele vai aceitar o braço aqui, onde vai ser colado o braço depois. E aqui a culatra, onde vai unir as duas partes também. É feito um reengrosso na lateral. A lateral é muito fina, não tem como você colar diretamente o tampo e o fundo na lateral. Depois de feito tudo isso, aí é colado o tampo, né? O tampo é colado e o fundo. Aí a gente vai partir para a construção do braço. A gente faz de 3 peças, eu uso 3 peças. Essa peça é uma peça única, ela é cortada num ângulo de 15 graus. Depois a gente vira ela, cola e faz aquela angulação do braço. E é feita a colagem aqui do salto, né, onde vai ser feita uma espiga que vai ser encaixada no corpo do instrumento. Depois a gente faz a escala do instrumento, onde é feita as marcações aqui, os slots para colocar os traços, onde vai ser as notas do instrumento, né. É feito também essa parte toda decorativa, o braço também pode ser feito, a parte decorativa. Aí é colocado as cordas, aí o instrumento já está pronto, né. A gente vai precisar do músico para tocar. Normalmente a gente tem 2 tipos de violão, o com corda de nylon e o com corda de aço. No rock, a maioria das músicas, quando utilizado, é utilizado violão com cordas de aço. Eu acho que até por conta de uma tradição norte-americana. Assim, o Brasil, por conta do samba, do choro, ele teve essa tradição do violão de nylon. A música norte-americana, com country, com blues, sempre teve a tradição com o violão de corda de aço. Porque no começo, a guitarra ela foi criada depois para amplificar aquele som do violão, né? Você tinha, no primeiro momento, eram as big bands, na década de 30, então você tinha uma massa sonora muito grande de trompete, saxofone e a guitarra tinha um volume, o violão, no caso, tinha um volume muito aquém desses instrumentos. Então, o primeiro passo foi amplificar. Então, era um violão com captador. Depois, acho que na década de 50, começaram as guitarras sólidas, né, que são essas que não tem aquela abertura, que é a boca, né, do violão. São guitarras que são feitas com uma peça de madeira, colocados os captadores, que isso elimina o problema de feedback, né, de realimentação. A tradição das cordas de aço levou, e o desenvolvimento do rock nos Estados Unidos e Inglaterra acabou, acho que, utilizando mais o violão de cordas de aço. Bom, o processo de construção de uma guitarra, o inicial é a escolha das madeiras, né? Nós temos uma variedade de madeiras assim, muito ricas aqui no Brasil e temos madeiras também do exterior que os músicos gostam de usar. Cada madeira, ela interfere de uma certa forma no resultado final do som do instrumento. Então, uma vez que escolhida a madeira bem sequinha, bem trabalhada, a gente vai fazer a parte de corte das madeiras, fazer a transformação no modelo da guitarra, né? Vai se parecer mais com a guitarra. Bom, e aqui está o corpo de uma guitarra, de um modelo específico, uma Les Paul. Essa guitarra também é composta aí por uma madeira de fundo. Isso aqui é um mogno de 35 anos de idade. E essa madeira é uma madeira que veio dos Estados Unidos, que é um Flamed Maple. Flamed porque ele tem essas riscas aqui, ó, parecendo umas chamas e tal. E depois a madeira colada aqui nessa parte do mogno, que é aqui do Brasil, unidos aí os 2 países, né? As 2 culturas, vamos dizer assim, a gente vem fazendo shape, lixando, até pegar as formas, as curvas da guitarra, o formato, fazendo a furação. Essas 2 cavidades aqui é onde vai os captadores que vão eletrificar e dar aquele som da guitarra bonito que vocês conhecem. Então as peças fundamentais vêm aqui. E agora aqui nessa guitarra, por exemplo, no estágio que ela se encontra, é só acoplar o braço e partir também para o acabamento. Aqui eu tenho um braço que é com uma madeira americana, canadense, que se chama Maple. Ele está bem no início, né? Eu comecei a cortar aqui em volta, começou a tomar uma forma. E é interessante que na parte de dentro do braço a gente tem essa cavidade onde a gente coloca o tensor. Isso aqui é onde a gente vai desempenar, regular o braço da guitarra. Ele vem aqui dentro.
E depois que ele está cortado assim, a gente coloca essa peça aqui dentro, aí o braço já recebe essa outra madeira, que é a escala. Nesse caso é um jacarandá brasileiro figurado, uma madeira muito bonita. E aí a gente coloca também as marcações, que são essas bolinhas aqui, que vão orientar onde o músico vai fazer aí os acordes e os solos, né, na guitarra. E as marcações também nas laterais. E uma parte mais complicada, assim, que toma mais tempo, que a gente dedica um tempo maior, é a parte do shape do braço da guitarra, né? Onde a gente faz essa parte arredondada aqui, que assim, dedica um tempo maior. Depois de feita essa parte, tá shapeado, todo bonitinho, lixado, a gente coloca os trastes, né, no braço, e aí ela já vai pro verniz, vai pra gabine de pintura, receber o verniz, e o braço está prontinho para ser colocado ali, acoplado no corpo da guitarra. Aí é a hora de montar essa guitarra com os componentes elétricos, eletrônicos, e colocar na regulagem conforme o gosto de cada músico. Aí sim a guitarra está pronta para ser usada. Goiânia é conhecida como o berço das bandas do rock independente e de festivais de música alternativa. Eles movimentam o comércio local, promovem a cultura e, principalmente, incentivam as bandas independentes do estado e de todo o país. Durante os anos de 2020 e 2021, por causa do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, os festivais presenciais foram suspensos. Os produtores e músicos tiveram que se reinventar. Quando a gente teve a notícia que iam interditar os espaços na época da pandemia, a gente estava aqui no Martins Sererê realizando um evento chamado Quinta Maravilha. Era a primeira edição dele e a gente ia fazer uma série de edições durante esse ano. Então foi o último evento que a gente organizou e durante o evento todo mundo sabia que ele ia ser o último. Então teve um clima bem de vamos curtir o máximo que dá para curtir hoje. E o Grito Rock tinha acabado de acontecer há menos de um mês. Então a gente fez o Grito Rock aqui, já estava pensando no Vaca Amarela, isso era em março eu acho. Então a gente ainda no começo achava que poderia ter um lockdown, a gente ia ficar um mês e voltaria para fazer o Vaca Amarela em setembro. Só que com o passar do tempo a gente foi percebendo que não era bem assim, que isso ia demorar um pouco mais do que o esperado. E já começamos a articular para o Vaca... E teve um movimento, o Festivais Fica em Casa, começou em Portugal, veio para o Brasil. Então a gente participou junto com a Associação Brasileira dos Festivais Independentes e a Rede Música Brasil, a gente fez uma articulação desses festivais Fica em Casa, em colaboração no Brasil inteiro. E daí surgiu a ideia de fazer o Festival Vaca Amarela em formato live já, tendo em vista que não ia dar tempo da gente produzir o festival presencialmente em setembro. Então a gente procurou parceiros para organizar ele e a gente teve o apoio da iniciativa privada local, das marcas que já apoiavam a gente, das casas de show que também estavam fechadas e dos centros culturais. A gente organizou uma live do Vaca Amarela aqui no Martins Sererê, um palco, outro palco no Centro Cultural da UFG e com vários palcos espalhados pelo mundo. A gente teve artistas da Holanda, artistas do Uruguai, inclusive o único lado bom do festival foi poder ter esse caráter meio que global, né? Todo mundo podia assistir a gente no mundo inteiro. A gente acabou tendo um pico de audiência de mais de 10 mil pessoas em um dia, que a gente nunca teve em nenhum dia do festival. Não romantizando nem nada a pandemia, mas foi uma experiência que agregou bastante pra gente. Nesse processo que a pandemia ia se estendendo e principalmente o governo brasileiro não tomava atitudes a respeito de vacinação, nem de lockdown, a gente percebeu que isso ia demorar mais do que a gente imaginava. Então, um dos maiores desafios e angústias minha como produtor, principalmente artístico, que estou sempre ligado aos artistas, seria como ficaria essa renovação artística, se iam surgir novos artistas, se esse processo ia ser interrompido, porque vários artistas lançaram um disco, veio a pandemia e pararam de tocar. Então toda essa cadeia estava sendo quebrada, né? Vários investimentos de artistas, de gravadoras, todos paralisados. Com a volta da pandemia, eu percebi um comportamento dos investidores que acompanha mesmo também o comportamento do público, uma sede de voltar e de reocupar esse espaço que a gente perdeu durante esse tempo, né? Essa primeira edição agora, presencial do Vaca Amarela, a gente não teve nenhum apoio governamental, nenhum incentivo à cultura, mas a gente conseguiu alguns apoios pontuais e algumas marcas se interessaram em continuar apoiando o festival, principalmente marcas locais, porque o público veio com muita sede, a gente estava nessa necessidade de ocupar esse espaço, o público na necessidade de participar novamente
e de estar ali no festival, uma saudade, né? E essas marcas estão ligadas nisso. Tanto é que esse ano está rolando um boom de festivais pelo Brasil. Vários festivais acontecendo, vários patrocinadores procurando os festivais. Eu tenho percebido que a gente está numa fase de reorganização e que tem sim uma perspectiva de crescimento, de continuidade. Antes da pandemia a gente estava num momento de ruptura que já vinha tendo um problema nos festivais de decadência pesada, tipo de não fechar a conta, vários festivais tomando muitos prejuízos, as contas não fechavam. Eu, inclusive, tive um processo interno com o Festival Vaca Amarela, que acabava um, você já começava a fazer o outro, então eu tinha vários anos que eu não tinha férias, que eu não parava para pensar e reorganizar o festival, pensar como eu ia poder reinventar ele, que eu acho que os formatos estavam se desgastando, e esse lance do online, da presença virtual, que está cada vez mais presente em tudo que a gente faz, tudo que se você faz hoje, você tem que ter uma presença digital, tudo é da internet. Então, o Vaca Amarela desse ano presencial, a gente fez uma campanha e uma preparação dele digital com influenciadores, com marcas, e porque a gente é meio que um festival híbrido. Eu acho que as coisas hoje tendem a ter essa presença muito forte na internet. Os festivais sobreviveram à pandemia, assim como o rock sobreviveu às várias vezes em que decretaram a morte desse estilo. Mas será que eles sobrevivem às críticas de que não são mais festivais de rock? A gente é um festival que veio do rock, mas eu acredito que hoje o rock é música urbana e eu acho a Pablo Vittar mais roqueira que um monte de roqueiro que está por aí hoje em dia. Então eu acho que o rock muda de atitude, mas o rock vai permanecer e se transforma. E o Festival Vaca Amarela acompanha essa mudança da música urbana e da diversidade dentro da música. Apesar de o rock ser o nosso carro-chefe. As bandas da cidade, a maioria do festival, 60% das bandas são de rock. Apesar do público, às vezes, torcer um pouco o nariz e falar que o Vaca não é mais festival de rock, que virou um festival comercial, de pop, eu acredito nessa diversidade da música. Dentre os vários nomes revelados nos festivais de música independente aqui do estado, estão Diego de Moraes e Chá de Gin. Bora ouvir um pouquinho deles? Todo dia a mesma novela. Todo dia cara arroz na panela. Todo dia eu sempre penso nela. Todo dia esqueço que a vida é bela. Todo dia tarefa pra fazer. Todo dia mais eu sei lá o que. Todo dia pra te convencer que todo dia eu não sou você. Todo dia eu tenho que lembrar. Todo dia minha foto no crachá. Todo dia vou me estressar. Todo dia mas eu aceito aceitar. Todo dia na fila esperar. Todo dia não posso parar. Todo dia blá 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 blá. Todo dia até quando eu vou suportar esse todo dia? Todo dia carrego minha cruz. Todo dia eu rezo pra Jesus. Todo dia eu apago a luz. Todo dia o dia me conduz. E todo dia tanta humilhação. Todo dia arroz com feijão. Todo dia manteiga no meu pão. Todo dia bate o coração. Todo dia eu sou um povão. Todo dia espremido no busão. Todo dia eu não digo não. Todo dia eu finjo que toco violão. Todo dia vai anoitecer, todo dia nasce um bebê, todo dia eu posso morrer, todo dia você foge de você, todo dia vai anoitecer, todo dia nasce um bebê, todo dia eu posso morrer, todo dia você foge de você, você foge de você, você foge de você, todo dia.
gente. Só deve ser esse todo dia a mesma música pra cantar. Eu trago no tato o contrato da alma carnal, Cordeiro do mundo, diz pra mim, porque quando eu nado eu me afundo a ti. Eu trago na alma a calma que eu tiro do céu, da boca do homem. Mas se o prato é raso, a fome me come. A ideologia pregada aqui no meu quintal, que faz do terreiro um campo de guerra pra ganhar dinheiro. Se engana quem acha que o cenário de festivais de música alternativa em Goiás é recente. Na década de 70, já tinha muita gente fazendo música e reunindo artistas para tocar. Uma das primeiras bandas com música autoral no estado foi a Língua Solta, que atuou por mais de 40 décadas e contou com mais de 100 músicos nas mais variadas formações. Eu comecei a integrar a banda Língua Solta, que foi a primeira banda de rock autoral do estado de Goiás, nos anos 70. Eu comecei a tocar com esses caras em 1971, nos festivais que aconteciam pelos interiores dos municípios, né, do estado de Goiás. Aí dei uma ideia, falei, bicho, eu tô vendo a banda, tem 3 violões e flautista, para ficar mais legal, acho que deveria colocar um contrabaixo e um guitarrista e fixar um batera, né? Ficar uma banda completa. Pô, bicho, legal, você conhece uma galera para fazer parte? Eu já tocava em bandas de baile, na época eu tocava numa banda chamada Aquarius 7, conhecia praticamente todos os músicos de Goiânia. E comecei a levar para lá guitarristas, contrabaixistas. Numa dessas eu levei o meu companheiro de som há mais de 40 anos, Emílio Queiroz. Pegando esse gancho do Moca, eu estava vindo de bailes também, né? Toquei várias bandas de baile aqui em Goiânia e tal. Ô Moca, cara, tá rolando uma banda de autoral aí, vamos? Ah, claro, na hora, quem que é? Língua Solta. Vamos embora, já tinha ouvido falar que eu ia muito em alguns festivais de comunicação, que era o marco dos festivais aqui no estado, né? Sempre acompanhava. O legado do Língua Solta é incomensurável. Diz a lenda que passou mais de 187 músicos na banda Língua Solta. Rock praticado nos anos 70, falava-se sobre, naquela época ainda, hein, as questões ecológicas e tal, né, sobre do relacionamento pessoal. E naquela época a galera do rock and roll lia muito, né, livros variados
filósofos, né, indianos, alemães. A galera dos anos 70 tinha essa sacação muito interessante. Sabe? E com esses conhecimentos, essas visões que eram mostradas através dos livros, a galera fazia as letras. Hoje em dia, eu acredito que não se faz mais dessa forma. Sabe? O rock está mais, sei lá, material. Sabe? Na década de 70 até 80 ele tinha assim, uma onda mais espiritual. Tanto é que, voltando para a língua, né? Teve um show matadouro ecológico. Isso, cara, bicho, foi assim, para aquela época, foi uma coisa surreal mesmo. Né? Lotaram a galera, cara, era outro papo, sabe? Essas bandas que deixaram, né, esse legado tão importante para a música mundial, tá ali, cara, só ir lá beber na fonte, não tem, saca, mistério. Chega lá, tá pronto. E disso aí desenvolvam, né, o seu talento dentro daquilo ali. Né? Para mim, a década de 70 é um marco para mim da música, sabe? Mundial. Os anos 70 foram um marco para a história do rock mundial e ainda são fonte inesgotável de referências para as bandas que estão na ativa e para aquelas que ainda estão surgindo. Eu acredito que a galera precisa ouvir mesmo, sabe? Eu acho que é bom a gente estar antenado com o que está rolando aí atualmente e tal, mas é bom a gente saber de onde veio também, entender as raízes, entender as origens de tudo. E o rock é riquíssimo, tem uma variação assim imensa, sabe? Do rock ao metal e ao pop, enfim. E será que é essa capacidade de se reinventar a partir das próprias raízes que mantém o rock vivo? O rock and roll é um gênero assim que ele se reinventa e ressurge das cinzas como aquela ave mitológica lá, a fênix. Ele está sempre se reinventando e mantendo ativo. É uma coisa que passa de geração para geração. O meu filho, sabe? Aurélio Alexandre, que adotou o pseudônimo artista de Moquinha, ele, bicho, é um adepto, sabe? Um super fã de rock and roll, toca em 2 bandas. O filho do Emílio, o Everton Queiroz, guitarrista. Então, assim, o rock and roll... Banda Excalibur. Sabe? Ele tá na parada, sabe? É coisa de pai para filho, sabe? E nos nossos shows, bicho... Toca conosco. Sabe? Eu com 50 anos de rock and roll, cara, eu fico, não diria impressionado, é natural. Eu vou ao show, bicho, fazer um show, a hora que eu olho pra plateia, bicho, tem neguinho lá de 15 anos, 17, 50, 70, tá todo mundo, bicho. O rock, ele tá sempre agregando, sabe? Verdade. Gerações de várias faixas etárias. Vai e vem. É um estilo, eu acredito, imortal. Eu também creio na imortalidade do rock and roll. Hoje as coisas estão mudadas, né, em tudo. Eu não vejo mais a galera mais na caixinha, né? Eu, pelo menos, vejo isso. Até os próprios artistas, né? Se tem gente fazendo música, se tem gente fazendo rock diferente, misturando rock com trap, rock com samba, rock com um monte, diversos gêneros diferentes, tem gente lá para ouvir, é porque a pessoa tá com cabeça aberta para escutar. Eu acho que vai dar a gente, enquanto artista, também saber não ficar para trás, né? Para você poder moldar o seu som e não ficar também, porque a galera tá lá para ouvir, tá lá de cabeça aberta para ouvir um som que não está ultrapassado, aí você também não pode ficar para trás, você tem que saber dançar conforme a música toca. Como a gente tem a cabeça aberta para ritmos e tudo mais, cada um dá a sua opinião ali e vai agregando em si até a gente chegar num produto final, né? Então, eu acho interessantíssimo isso, o quão a gente consegue dar certo, a Isis com a brasilidade, com os estudos que ela tem da música brasileira, né? E a gente tem a cabeça aberta para ouvir isso, a Jéssica com a guitarra que
o som que elas gostam de fazer, o instrumental, eu com o piano, né? De alguma forma acrescentar para a gente alinhar um som, eu acho isso interessantíssimo de nós três. A gente, como pessoa, a tendência é evoluir, né? Então, se você toca o mesmo som a vida toda, não se abre para uma coisa nova, né? Acho que não tem uma evolução, não tem uma bagagem, enfim, não tem uma atualização. Então, acredito que sim, que as pessoas vão aceitar bem mesclar os sons e tudo mais, né? Porque a evolução da gente é isso, né? Antes eu não pensava assim, antes eu tinha a cabeça muito fechada que rock era rock, acabou e não podia nada. Mas a evolução me fez, tipo assim, a maturidade me fez pensar isso. Se a gente não muda, não evolui. Rolling back to you. Que eu acho que vai cair por terra é essa questão de fazer rock da mesma forma que um cara faz, por exemplo. Porque nós três somos mulheres e a gente faz rock da nossa maneira. E tipo, essa coisa de que para tocar com caras você tem que ter uma qualidade, eu acho que isso aí vai cair por terra, porque a gente está cada vez mais desconstruindo esse discurso e trazendo até coisas assim que ultrapassam, sabe, as fronteiras que a gente já tinha. Então, quanto maior essa abertura para quem quiser fazer, eu acho que mais o rock tende a se enriquecer, assim. Não só misturando gêneros e tudo mais, mas dando abertura para quem quiser fazer. O que eu espero do rock do futuro, que eu tenho certeza, é a atitude, né? O rock em si, ele é atitude. Antigamente não existia YouTube, não existia nada. Hoje a gente chega aqui, a gente grava, a gente não precisa de uma câmera profissional, você tem uma câmera de celular, você coloca no tripé, você grava aqui, você grava em alta definição, você tem um programa de computador, você não precisa pagar, você consegue editar, você já joga na internet e tá lá, entendeu? Antigamente era tudo mais difícil. Então, hoje a gente está conseguindo ter essa mobilidade e a gente está entrando na cena aí junto com os caras, fazendo da nossa forma, igual você falou, mas eu acho que a gente está bem tranquila, porque antigamente tinha aquele peso, nossa, será que a gente vai ser boa bastante para tocar? Nossa, será que eu estou tocando certo? Eu acho que o que você faz de coração hoje está valendo, sabe? Eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém, eu tô fazendo música que eu amo, e é isso. E se você tá fazendo o que você ama, vai ter gente pra ouvir. O que move o ser humano em qualquer situação, em qualquer circunstância, é a vontade. Você tem que ter vontade, sabe? Você tem que ter vontade, você tem que ter prazer de fazer. Você não pode deixar a música sair de você. A música, a cada dia, ela cresce dentro da minha alma. Eu acordo assim, bicho, já querendo tocar, bicho, vou tocar, tem show hoje? Não tem show hoje, cara, eu monto a bateria ali, toco umas 3, 4 horas, sabe? O meu lema é tocar. A música é meu oxigênio, praticamente.